Que tipo de cobra é? Tem 15 metros de comprimento e pesa 1,1 metros. Agacha-se e usa crocodilos como tiras picantes e elefantes como comida. Alimenta-se vivos. Especialmente o último tipo. Cobras são tão emocionantes. Criaturas terríveis que mudam de cor. Sempre temidas. Existem mais de 4.000 tipos de cobras, mas as venenosas são poucas. Ainda assim, grandes cobras trazem opressão e medo. Hoje Lao Wan olha para o mundo, e vou explorar as 10 maiores cobras do mundo com você. Lembre-se de curtir e se inscrever no meu canal para mais descobertas desconhecidas e mágicas. A 10ª espécie de mamba negra. A mamba negra é a maior cobra venenosa da África. Apesar de ser chamada de mamba negra, a cor do corpo desta cobra não é preto puro, mas verde-marrom azeitona ou cinza. Esse nome confuso vem da cor negra na boca, e uma vez aberta a boca, parece 10 pontos terríveis. O comprimento deste grupo de caras geralmente varia entre 2,2 e 2,7 metros, mas alguns indivíduos raros podem atingir um comprimento surpreendente de 4 metros, e o indivíduo mais comum registrado na história atinge 4,3 metros. Além disso, eles também são as cobras mais rápidas do mundo. A velocidade máxima pode chegar a 20 km por hora. Esse tipo de ação de alta velocidade faz com que a criatura do galo mamba negro tenha quase nenhum lugar para escapar. O que é ainda mais assustador é que a noite solitária do mamba negro é extremamente fatal. Uma vez mordido, se não receber tratamento com antitoxinas a tempo, a vítima morrerá em 30 minutos. Esse tipo de página venenosa não é apenas fatal rapidamente, mas também dolorosa, especialmente seu método de ataque também é extremamente eficiente. Geralmente, o galo é executado 2 vezes rapidamente, primeiro a presa é incapaz de resistir. Enquanto espera a noite solitária entrar em vigor, finalmente devore. Se for um animal pequeno, a mamba negra mantém a presa na boca antes que ela morra completamente, garantindo o frescor da comida. Embora os mambas negros possam escalar nas árvores, eles preferem ficar no chão, porque é um bom lugar para emboscar suas presas. Esta criatura venenosa e feroz, sem dúvida, se tornou a base dos principais predadores do continente africano. A 9ª espécie de cobra-rei. O nome King Cobra pode deixar as pernas fracas à primeira vista, e esta cobra vive na Ásia. Por exemplo, as florestas tropicais do sudeste da Ásia no sul da China e as planícies da Índia não são uma das cobras venenosas mais longas do mundo. Embora as cobras-reis geralmente não entrem em conflito direto com os humanos, quando irritadas, seus pés não o deixarão ir facilmente. O tamanho deste grupo de caras é bastante surpreendente, geralmente atingindo 5,7 metros e pesando até 9 quilos, e as cobras machos geralmente são maiores que as fêmeas, o que é muito raro entre as cobras. O mais chocante é que a cobra-rei passa desde o nascimento até a morte. Todos eles estão crescendo constantemente, o que significa que quanto mais velha a cobra, maior o comprimento do corpo se torna. No entanto, o comprimento obviamente não é o assunto do qual eles mais se orgulham, porque seu veneno de cobra também é muito poderoso. Depois de ser picado por esta cobra, a vítima morrerá dentro de 15 minutos. Embora alguns acreditem que sua noite solitária não é a mais forte de todas as cobras venenosas, ela contém altas concentrações de neurotoxinas, e esta noite solitária é extremamente mortal. A noite solitária liberada por uma picada pode matar 20 adultos, ou um elefante adulto. O mais assustador é: esse cara se alimenta de outras cobras, inclusive cobras venenosas, então quase nenhuma outra cobra pode ser vista em seu habitat, por isso também é chamado de comedor de cobras. No entanto, as cobras-reis são consideradas uma existência misteriosa em alguns países, como a Tailândia do Indo. As pessoas construirão pequenos templos para elas perto das aldeias, na esperança de obter sua proteção. As 8 espécies de pythons indianas também são chamadas de pythons Yajouyan. A pitão de cauda preta é a maior cobra do sul da Ásia, distribuída principalmente na Índia, Nepal e Paquistão. As pitões asiáticas adultas no Sri Lanka, Butão, Bangladesh e norte de Mianmar têm um comprimento médio de 4 metros, enquanto os maiores podem chegar a 6 metros e pesar entre 31 e 60 kg. Esta cobra é principalmente noturna, boa em escalar e nadar. Gosta de viver sozinha, e só aparece em pares durante a época de reprodução, caçando principalmente pequenos mamíferos, pássaros e répteis. A pitão indiana pertence ao termo ovíparo e pode dar à luz até 100, mas quando nasce, tem apenas 45 a 60 centímetros de altura. Embora as pitons indianas sejam geralmente consideradas cobras dóceis, ocasionalmente atacam seres humanos. Mas esses incidentes ocorrem principalmente em aldeias remotas e onde as pitons se sobrepõem a áreas de atividade humana. Mas há casos isolados de pitons indianos de estimação, como um homem em Maryland, Ewaraiuá, que foi morto em sua casa por uma piton de 4,2 metros que ele criou como animal de estimação. Inicialmente, ele pensou que a cobra estava entediada escapando da caixa e queria jogar com ele. Mas eu não esperava que ela a levasse diretamente para ver Deus no final.
Outro caso ocorreu em uma mulher em Indiana, que foi morta por uma piton de 2,4 metros criada em sua casa. Esses terríveis eventos provam que animais de sangue de lobo muito pouco familiares, mesmo animais de estimação, cobras podem mostrar sua natureza selvagem em certas circunstâncias. Os instintivos 7 pitons douradas mudaram em 1981, e os americanos que andavam por aí encontraram uma bela piton dourada de cobra, que era dourada por todo o corpo. As escamas com linhas irregulares brancas são lisas, o topo da cabeça tem grandes escamas e tem uma boa sensação de calor. Fica muito bonito. Esta cobra tem entre 5 e 6 metros de comprimento quando adulta, e a mais longa pode chegar a 7 metros. É muito grande, especialmente a fêmea é maior que o macho. É distribuída principalmente na China, mas também é distribuída em países como Índia, Mianmar e Malásia. Esse tipo de cara gosta de ambientes de alta temperatura e geralmente vive em florestas de monções, florestas secas e savanas, embora pareça melhor do que. Outras pitons podem ser mais bonitas, mas as pitons douradas são realmente muito irritáveis. Eles fazem um som sibilante quando perdem a paciência. Eles são corujas noturnas padrão. Eles dormem durante o dia e encontram principalmente pássaros e mamíferos para encontrar comida à noite. Portanto, a maioria das pitons douradas no mercado são criadas em cativeiro e até vendidas como cobras de estimação. Mas depois de treinadas em criação em cativeiro, as pitons douradas são criadas em cativeiro. Tornou-se uma cobra de estimação relativamente fácil de gerenciar. E a maioria dos indivíduos está acostumada a usar aves de capoeira ultracongeladas, como frangos listrados brancos. Embora tenha sido treinado, ele ocasionalmente mostra algum sexo de galo. De alguns incidentes conhecidos que mostram que pitons douradas criadas podem ser perturbados ou se sentir ameaçados. Um grave incidente ocorreu em 2009 no estado de Horizonte, quando um animal de estimação de pitons douradas entrou no quarto de uma menina de 2 anos, depois de escapar de sua gaiola, e estrangulou o dono da cobra até a morte. Ele também foi condenado por isso. Portanto, ao criar esta cobra gigante, você deve ter especial cuidado com 6 espécies de pitões de rocha africanas. A pitão de rocha africana, como o nome sugere, é uma cobra gigante que vive na África. Embora seja mais curta que a pitão reticulada, seu comprimento pode chegar a 6 metros, o maior indivíduo pode chegar a 7,5 metros e pesar até 110 kg. Habita principalmente florestas de pastagens e zonas úmidas na África subsaariana, e se alimenta de pequenos mamíferos e pássaros, como antílopes, porcos e garças. Mas às vezes também caçam crocodilos. Em 1958, uma piton africana foi morta e um jovem crocodilo do Nilo de 1,5 metros foi encontrado em seu corpo. No entanto, as pitons africanas são notórias não apenas por seu enorme tamanho e civilização predadora, mas também por suas conquistas e ameaças aos seres humanos. Em agosto de 2013, uma piton africana que escapou em Campbellton, New Brunswick, Canadá, matou 2 cobras do mar da China Meridional de uma maneira emaranhada, pesando 45 quilos e cerca de 4,3 metros de comprimento. Entrou no quarto dos meninos através do duto de ventilação. Embora tais incidentes não sejam comuns, os assassinatos de pitons africanos não podem ser ignorados. Mas devido ao medo das pessoas deles, as pitons africanas locais são frequentemente mortas por caçadores implacáveis. Embora ainda não estejam em Penangué, seu habitat está diminuindo constantemente devido à perturbação das atividades humanas, e seu número está diminuindo gradualmente. Embora possa haver muito mais pessoas que odeiam cobras do que amantes de cobras, qualquer criatura é indispensável em um ecossistema, especialmente cobras gigantes como a pitão africana. A quinta espécie de piton birmanesa, que desempenha um papel importante no ecossistema, esconde uma criatura gigante assustadora, a piton birmanesa, nas pastagens e pântanos do sul da Ásia. Este piton pode crescer até 7,6 metros e pesar mais de 90 quilos. Seu tamanho e força podem ser chamados de gigantes entre as cobras. De acordo com registros conhecidos, a piton birmanesa pode facilmente caçar animais grandes, como jacarés e estradas, e essa poderosa capacidade de caça a torna a maior ameaça ao ecossistema local. Especialmente na Flórida, nos Estados Unidos, tornou-se até uma espécie invasora. Este problema decorre principalmente do comércio local de animais de estimação. Depois que algumas pessoas que amam animais de estimação grandes compraram pitons birmanesas, eles não podiam mais criá-los devido ao seu tamanho crescente e enorme, então os colocaram na natureza. No entanto, as condições climáticas da Flórida são muito semelhantes ao habitat nativo das pitons birmanesas, permitindo que essas cobras se reproduzam rapidamente em ambientes sem inimigos naturais, o que ameaçou seriamente as populações locais de mamíferos. Para controlar esse problema, o governo local pensou em muitas maneiras e finalmente organizou um evento premiado de captura de cobras. Este evento atraiu muitos especialistas profissionais e amadores de captura de cobras para participarem. Este evento não só visa reduzir o número de pitons birmanesas, mas também forneceu generosos prêmios em dinheiro. Só em 2020, o valor total de prêmios fornecidos por este evento ultrapassou os 32 mil reais.
Portanto, se você é um caçador de cobras experiente e aventureiro na arena de caça de cobras na Flórida, você pode não apenas mostrar suas habilidades, mas também obter um retorno generoso para o quarto tipo de piton reticulado. Na profunda floresta tropical, uma enorme cobra está viajando entre ela. São pitons reticulados, que são muito grandes. De acordo com dados conhecidos, a maior piton reticulada do mundo é uma cobra chamada Osmanthus, que foi descoberta em uma floresta virgem na ilha de Sumatra, no oeste da Indonésia. Naquela época, relatos sobre seu comprimento e peso corporal causaram preocupação generalizada, dizendo que seu comprimento corporal excedeu 14 metros e pesava 447 quilos. No entanto, mais tarde, alguém comentou sobre esse conjunto de dados. Foram levantadas algumas dúvidas, acreditando que o comprimento da pele da cobra derramada também poderia ter sido incluído na medição. Finalmente, após novas medições, descobriu-se que os dados reais desta piton eram de cerca de 6,5 a 7 metros de comprimento e peso de cerca de 100 quilos. No entanto, o recorde de língua mais longa do mundo incluído oficialmente pela Guinness é uma piton reticulada chamada Medusa. É a maior cobra em cativeiro, com 7,67 metros de comprimento e peso de 158,8 quilos. Em comparação, o maior recorde de uma piton reticulada selvagem chega a 8,7 metros. Pesando cerca de 145 quilos, é quase o dobro do comprimento de um adulto e pesa o equivalente a 2 homens adultos juntos. Este piton é diferente de outras espécies. É conhecido principalmente por seus méritos. Embora normalmente não ataquem ativamente os seres humanos, uma vez provocados, as consequências serão desastrosas. Embora não tenham nenhuma toxina, podem contar com músculos fortes e corpos enormes para capturar presas. Eles podem até engolir presas que são 1/4 do seu tamanho, como uma estrada adulta. Embora sejam tão poderosos quanto uma piton reticulada, eles ainda não conseguem escapar das mãos do gabinete humano, porque sua pele de cobra é muito bonita, por isso se tornaram o terceiro tipo de anaconda verde, alvo de muitos caçadores. Quando se trata da anaconda verde, cobra mais pesada do mundo, é definitivamente merecido. Embora você possa não estar familiarizado com o nome anaconda verde, você definitivamente não está familiarizado com a anaconda amazônica. Sim, isso mesmo, as anacondas verdes, também conhecidas como anacondas verdes e anacondas amazônicas, são as maiores cobras existentes no mundo, embora sejam geralmente entre 6 e 8 metros de altura. Mas a anaconda verde mais longa do mundo tem 10 metros de comprimento e pesa cerca de 400 quilos. Este recorde foi encontrado em um canteiro de obras no Brasil. Segundo a análise dos cientistas, se as condições ambientais permitirem comida suficiente, eles podem crescer maiores. Esta família e os rios úmidos e pântanos circundantes da bacia do rio Amazônia, que habitam principalmente a América do Sul, são animais semi-aquáticos. Eles são bons em nadar e geralmente flutuam na água. Os animais são poderosos predadores capazes de caçar uma variedade de presas grandes, incluindo peixes, pássaros, nirvana e mamíferos maiores, como lu e caiman. Embora a água verde não seja tóxica, sua capacidade de emaranhamento é extremamente forte e pode sufocar suas presas enrolando-as até a morte. Embora as anacondas caçem dessa maneira, o emaranhamento da anaconda verde pode ser mais assustador do que você pensa. Sua força de enrolamento é equivalente a uma pressão de 620 kPa por centímetro quadrado, o que é suficiente para fazer com que as presas se tornem rapidamente livres de inimigos naturais na natureza por seu enorme tamanho e força. Certa vez, houve um incidente muito chocante na selva amazônica brasileira. Uma enorme anaconda verde atacou um homem e tentou engoli-lo. Embora no final não tenha sucesso, esse único incidente deu às pessoas uma compreensão mais profunda do mérito e do poder dessa cobra gigante. A segunda espécie de piton congolesa. Histórias de cobras gigantes são sempre ouvidas nos trópicos, mas o mais assustador é o piton congolês. Este incidente assustador ocorreu em 1959, quando o piloto belga, Coronel Remy von Lear, estava em missão na base aérea de Komina, no Congo. O coronel, bem informado, também serviu como piloto da Força Aérea durante a Segunda Guerra Mundial, e tem uma experiência de voo muito rica. Naquele dia, quando o coronel Lear terminou sua missão e pilotava o helicóptero para voltar, de repente viu uma longa faixa no chão pela janela. A princípio, ele pensou que era uma corda, mas quando olhou mais de perto, ele descobriu que era uma cobra gigante, o que o chocou. Quando ele pilotou o avião um pouco mais perto, ele descobriu que a cobra era maior do que ele imaginava. Com 15 metros de comprimento, era a cobra mais longa já registrada. Seu corpo era muito grosso e manchado, como um tubo de água gigante em movimento. Se você não olhar com atenção, é realmente difícil de detectar. Para capturar essa cena incrível, o coronel Lear ordenou decisivamente que o helicóptero mergulhasse e tentasse se aproximar. No entanto, quando se aproximaram, a cobra gigante parecia ser perturbada pelo rugido do helicóptero e de repente levantou o corpo para se preparar para realizar feitos.
O coronel Jian Er disse que a altura da cobra gigante na época deveria ser de pelo menos 3 metros. A cena era 10 minutos assustadora. Eles não tiveram tempo de observar com atenção, então só puderam tirar algumas fotos precipitadas e sair. Quando essas fotos circularam, foram analisadas por muitos especialistas. Embora as fotos não fossem muito claras, os especialistas confirmaram que as fotos eram autênticas, e essa confirmação confirmou que aqueles que poderiam atacar aeronaves a partir de então. A lenda da terrível cobra gigante que se alimenta do homem tem um retrato mais realista. Que tipo de cobra é a primeira Python Titã? O comprimento do corpo pode chegar a 15 metros, e o peso pode chegar a 1,1 toneladas. É claro que é a Python Titã. Embora muitos filmes de cobras. Os dramas de TV são todos baseados nele, mas você pode não ter um conceito mais específico de seu tamanho corporal. Quando você entender sua lista de alimentos, acho que você deve entender melhor. De acordo com a análise da frase, a comida da Python Titã inclui um nariz de escudo meio agachado e um peixe residual de 3 metros de comprimento. Coma algumas tartarugas gigantes. Você deve saber que essas criaturas são simplesmente assustadoras hoje, mas aos olhos das pitões titãs, são apenas um jantar simples. De aparência, eles são como um produto ampliado das pitões modernas. É a maior cobra conhecida na Terra. Ela viveu cerca de 60 milhões de anos atrás, e era um animal de sangue frio que dominou a Terra há 10 milhões de anos. Felizmente, 58 milhões de anos atrás, a pitão titã estava extinta porque não conseguia regular sua própria temperatura corporal. Caso contrário, ele estima que vaziará toda a floresta tropical. Você pode se perguntar por que a pitão titã pode crescer tão grande, mas não há uma cobra tão grande nos tempos modernos? De acordo com a análise de fósseis dos pesquisadores, eles descobriram que vivem principalmente nas florestas tropicais do norte da Colômbia, na América do Sul, onde vivem 17 anos. As temperaturas globais estão se aquecendo, especialmente nos trópicos, onde as temperaturas podem chegar a 32 graus ao longo do ano. Condições favoráveis proporcionadas pela proliferação nuclear evolutiva de muitas novas espécies, enquanto as cobras são répteis de sangue frio. Quando o clima esquentar, ele não encolherá como os mamíferos, mas aumentará drasticamente. Além disso, havia comida suficiente e falta de inimigos naturais naquela época. É por isso que eles cresceram tão grandes. No entanto, a temperatura média anual local moderna é de 26. Entre graus Celsius e 28 graus Celsius, os organismos também freiam e equilibram uns aos outros, então basicamente não haverá mais cobras gigantes como a pitão titã. Não sei qual das 10 maiores cobras acima mais impressionou você? Ou tem alguma coisa a acrescentar? Bem-vindo a deixar uma mensagem para me dizer. Se gostou, curta e se inscreva. Obrigado por assistir.